ter dinheiro para comprar o caderno dele, original. Só que eu já sei que isso é quase impossível, porque, só para vocês terem uma ideia, o dono atual dele é uma das pessoas mais ricas do mundo. Para vocês terem uma noção de como deve ser caro esse caderno. Eu ficaria feliz com uma cópia também, sabe? Uma cópia já deve ser mais barata, assim. Vou procurar, quem sabe. Aí na apostila de vocês tem um resuminho falando do Leonardo da Vinci. Ele provavelmente, tá? Essa data aqui, vamos dizer assim, é aproximada, essa data que está na apostila. Porque o Leonardo da Vinci, ele era filho ilegítimo. Então, assim, não tem muitos registros sobre o nascimento dele exato, sobre como foi a vida dele, a infância dele, né? Depois, quando ele se torna um pintor muito famoso, a gente tem vários registros, mas anteriormente é um pouco mais complicado, a questão da data. E assim, o nome dele é Leonardo da Vinci, porque na época que ele viveu não existia sobrenome. Só quem era de família nobre tinha o sobrenome. Como ele não era de família nobre, ele era Leonardo, filho. Daí o nome do pai dele, Da Vinci, é o local onde ele morava, tá? Ele era um artista, engenheiro. Na verdade, ele tinha várias funções. E uma delas, ele era também cientista. Por isso que ele gostava de dissecar cadáveres. O que na época, diga-se de passagem, era muito condenado. Então, assim, as pessoas não achavam essa prática legal, tá? Então, ele fazia escondido. E se vocês tiverem curiosidade também de pesquisar sobre ele, ele também é uma pessoa muito famosa. Então, é também interessante vocês estarem vendo, principalmente essa parte dos estudos anatômicos dele, tá? Essa imagem que tá aqui embaixo do meu vídeo, deixa eu mudar minha carinha pra cá. Eu tirei a foto da apostila de vocês porque eu não tava encontrando uma imagem exatamente igual a essa, tá? Eu encontrei outras, mas elas eram um pouquinho diferentes. Essa daqui é uma escultura sobre esvoto. O esvoto, pessoal, a pessoa, ela tem uma graça conseguida, né? Eles alcançam, por exemplo, curar uma doença. E eles deixam na igreja uma estátua, ou pode ser uma carta. Nesse caso aqui, o exemplo é uma escultura de madeira. Eles deixam para demonstrar que teve essa graça alcançada, como se fosse uma oferenda, vamos assim dizer. Essa prática ela é muito antiga, tá? Eu consegui achar que ela é bem antiga mesmo, mas ela foi trazida ao Brasil, não se sabe exatamente por quem, acredita-se que são pelos negros, né, pelos africanos, e ela foi incluída na Igreja Católica. Então, atualmente, essa prática é da Igreja Católica, tá? A gente, quando alcança essa graça, a gente deixa essa como se fosse uma oferenda. Aí, que nem esse, daí provavelmente ele alcançou alguma coisa no coração. Foi alguma doença do coração que foi curada, tá? Aí aqui tem na apostila de vocês, essa escultura foi apresentada nas exposições negras, Memória dos Negros. Deem também uma olhada nessa exposição, também é muito interessante, tá? Essa parte de cultura africana é muito legal vocês estarem verificando que faz parte do nosso passado. Aí aqui na apostila tem um resuminho, os esvotos são um tipo de representação encontrado em diversas épocas e culturas, popular no interior do Brasil. Essa prática está ligada ao universo religioso e mágico. Deixa eu voltar minha carinha aqui para o outro canto. Aí agora, na apostila de vocês tem 3 exemplos. Tá em ordem inversa. O primeiro exemplo é esse daqui, dos pescadores de Cavalcante. Esse pintor, ele utilizou muito o corpo humano como tema.
Só que vocês podem ver que a forma que ele utiliza é um pouco mais caricata. Ele deixa algumas partes que para ele é mais interessante, mais evidentes. Aqui fala na apostila de vocês, os personagens de suas pinturas são representados frequentemente com corpos fortes. Ele foi um organizador da Semana da Arte Moderna que aconteceu em São Paulo em 1922. Não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi muito importante para a história da arte aqui no Brasil. Foi a partir dela que a gente começou a ter movimentos que tentavam valorizar o Brasil, uma arte tipicamente brasileira, uma arte que tivesse o Brasil como tema, porque até então a arte que era produzida aqui no Brasil era uma arte que era meio que uma cópia da arte europeia. E a partir desse momento a gente começou a fazer uma obra mais brasileira. Tanto que o Edir Cavalcanti, ele fazia muitas pinturas com o povo brasileiro como tema, tá? Como o corpo do povo brasileiro como tema, que era esse corpo mais forte, acostumado a trabalhar no sol. Aí a gente tem aqui também um exemplo de uma escultura. Ele é os dois, escultura e fotografia, porque assim, ela foi uma obra transitória. Ela foi feita para ser desmontada depois, então foi retirada essa fotografia dela. Desde os primeiros trabalhos, o escultor carioca Ernesto Neto explorou a possibilidade da escultura com formas orgânicas feitas de tecidos e elásticos. Dá para ver mesmo na foto que é fofinho, né? Em 1998, ele concebeu a Nave Deusa, uma escultura feita de tecido flexível e transparente que pode ser percorrida pelo espectador. O Tempo e o Sono Vazio é o nome dessa obra. A obra O Tempo e o Sono Vazio, apresentada nessa página, o artista elaborou uma escultura que acolhe e emoldura o próprio corpo. Então, assim, são duas fotos. Uma está mostrando como é a escultura sozinha e depois como ela funciona, né? Como ela pode ser utilizada. Então, ela foi feita para estar abraçando o corpo. Essa obra também é interessante no sentido de que quando você vê a obra, você vai ter que imaginar o corpo ali presente. Inicialmente não existe esse corpo, existe só a escultura. Mas você consegue ter uma noção de que ali esteve presente um corpo. Aí a gente tem o grafite, aqui também representado. Bom, o grafite é um movimento muito interessante. A gente consegue ver na cidade vários exemplos de grafites e vários exemplos de corpos diferentes representados por esse grafite. Os Gêmeos são grafiteiros muito famosos. Esse grafite que tá aí não é deles, tá? Ele é do Chivits. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome do artista. Mas os Gêmeos, eles são mais conhecidos porque, assim, eles meio que mostraram ao Brasil, mostraram ao mundo, né? Eles fizeram muita coisa fora também, levando essa arte do grafite. E como eu provavelmente já comentei com vocês em sala de aula, existe a diferença entre grafite e pichação. O grafite, ele é uma obra de arte. Ele é feito para ser algo belo, algo bonito. Geralmente ele tem geralmente ele mostra algo do movimento deles, ou ele representa alguma coisa política. Principalmente as grafiteiras mulheres utilizam muito o grafite como um instrumento de empoderamento. Mas já a pichação não. Você vai estar fazendo algo para destruir mesmo, para depredar um local. Enquanto o grafite é para deixar esse local mais bonito, tá?
No século XXI, o grafite tomou conta de algumas cidades no mundo todo. A cidade de São Paulo destaca-se no cenário mundial da arte de rua, circulando por entre muros, vielas e viadutos. É possível se surpreender com grandes painéis de artistas, tanto anônimos quanto conhecidos. Daí aqui na apostila de vocês tem algumas questões para vocês refletirem a respeito disso, né? Mas assim, vamos pular essa parte. Porque seria interessante a gente estar fazendo essa sala de aula para a gente estar conseguindo debater mesmo, né? Aí esse daqui eu coloquei, mas é mais pra gente ter uma conversa a respeito. Porque assim, como vocês viram, como eu falei pra vocês, principalmente na Vênus de Willendorf, os padrões de beleza, eles foram muito diferentes durante o tempo. Essa escultura aqui do Auguste Rodin fala inverno. Provavelmente ela tem esse título, inverno, porque ela mostra uma senhora já. É como se a pessoa estivesse no inverno da vida dela, no fim da vida dela. E os conceitos de padrão de beleza, eles são muito variados. Eles variam tanto de cultura para cultura, quanto a respeito do tempo que a gente vive. Já teve uma época em que era mais bonita a mulher ser mais cheinha, mais gorda, por quê? Naquela época, como eu disse a respeito da escultura da Vênus de Willendorf, as pessoas não tinham como estocar comida. Então, inicialmente era só quem conseguia estar se alimentando que conseguia ser bela, vamos dizer assim. E mais pra frente, só quem tinha dinheiro que conseguia ter o alimento à disposição, então que tinha esse padrão de beleza mais que participava desse padrão de beleza vigente, né? Mais pra frente, você vai estar vendo que o padrão de beleza ele se modifica. Aí a gente começa a se interessar por mulheres mais magras. Depois, atualmente, a gente consegue ver que o pessoal considera bonito mulheres com o corpo mais torneado. Então, assim, a gente consegue, através do corpo, através das manifestações de arte durante o tempo, a gente consegue estar vendo essa diferença nos padrões de beleza. Aí aqui tá para vocês, na apostila de vocês, página 21, para vocês estarem lendo, né? Já que a gente não vai conseguir debater realmente entre nós, vocês podem até estar lendo e vendo, conversando, né, com a mãe de vocês, principalmente, o que ela acha a respeito disso.